Aristides, se a gente fosse contar toda a vida do Aristides, a importância que ele tem para Divinópolis, a gente ficaria aqui o dia, o dia todo como arquiteto, como urbanista, né, como prefeito. Realmente é uma história muito grande e bonita, né? Momento hoje seu, como que você avalia esse atual estágio? Sei que você está desenhando muito. Olha, Wander, eu vejo que eu acredito que cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, né? E a vida, eu vejo que é o dom mais precioso que nós temos. Então, portanto, eu quero fazer com que a minha vida seja uma possibilidade de colaborar, ainda que seja modestamente, né, com aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero fazer. Eu faço política, porque tem pessoas que falam assim: Aristides, eu vivo fazendo política. Eu falo o contrário. Eu faço política porque eu vivo. Então é a vida que nos leva, né, a fazer a política. E numa escala de valores, digamos em ordem decrescente, eu coloco que o primeiro valor para mim é o valor religioso. O valor religioso no sentido daquele religare, aquela expressão, né, italiana, né, latina, italiana, principalmente dizer que é a ligação do ser humano aqui na Terra com Deus, não é? A religare, a religião. Eu acredito que esse é o primeiro valor. Depois é a filosofia e a arte, né? Depois é que vem os aspectos sociais. E aí a política é filha da ética, né? Já aprendemos isso com os gregos lá na Antiguidade Clássica. Então, portanto, a minha vida toda, eu sempre preocupo em fazer o bem e não olhar quem. Ou seja, tentar cada vez mais ser uma pessoa que possa passar por esta vida e deixar aqui alguma coisa que tenha valor. Não é? Então, por isso é que eu me preocupo com uma sociedade mais justa, por isso é que eu me preocupo com essa situação de calamidade que nós estamos vendo o planeta, né, sendo aí quase todo detonado. Isso tudo me preocupa. Então eu faço política no sentido de tentar melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida do cidadão. E como eu faço política, eu faço também o meu trabalho profissional. Através da arquitetura, do urbanismo, da arte, né? Pintar, fazer poesia, né? Eu estou fazendo várias poesias, já faço poesia desde a época em que estudava arquitetura, né? Desde uma época de jovem. Então eu gosto de estar sempre presente e fazendo aquilo que me dá prazer em fazer e que possa trazer também prazer para os outros. Eu assisti recentemente um documentário produzido pelo Sesc Minas, que conta a vida do GTO, né, que inclusive estão comemorando os 100 anos do GTO. E esse documentário muito bem feito pelo Sesc Minas Gerais, e fica claro durante o comentário da importância que o Aristides teve na carreira do GTO, como a pessoa que deu projeção a esse grande artista. Claro que a gente tem outras pessoas que participaram desse início, mas a grande pessoa que deu projeção, que pegou aquele então desconhecido em Divinópolis, levou para as galerias de todo o Brasil, todo o mundo, foi você. Ou seja, isso lá atrás, nos anos 60, já mostra uma preocupação lá atrás, né, Aristides? Foi em 1967, 68, né? Logo depois daquela crise política, né? Depois do efeito da ditadura. A ditadura ainda estava presente aqui no nosso país, e que foi um sofrimento muito grande, né? Eu e mais outros colegas lutamos contra a ditadura, né? Doutor Simão. Doutor Simão, não tem como a gente falar de Aristides sem falar do doutor Simão. Eu acredito. Compadre, senhor... Doutor Simão foi assim, uma vida excepcional, né? Eu vejo que o doutor Simão foi um sábio, né? É um sábio. Ele costumava dizer que, né, queria sempre galgar os degraus para chegar lá na prateleira de cima. E aquela prateleira de cima é a
sabedoria, a sapiência do Dr. Simão. Então eu aprendi muito com ele e foi uma pessoa que realmente teve uma presença muito forte. Você se lembra que você trabalhou Sim. conosco no Primeiro e no segundo mandato. Foi no segundo mandato ainda, aí mais recente, de 16 anos, né? 16 anos atrás, você via o Dr. Simão com 80 e tantos anos lá, e o Emerson Penha, vocês lá com 20 anos, 20 e poucos anos. Então, eu acredito assim, o Dr. Simão, ele conseguia fazer toda uma equipe, trabalhar e toda uma equipe ter assim, disposição e gostar de trabalhar. O nosso governo foi um governo que nós gostávamos de fazer política, né? Fizemos uma política sadia, honesta, limpa, né? Tranquila. Olha, hoje a política está assim, muito truncada, muito voltada para o interesse financeiro, interesses pessoais, brigas de partidos, de interesses pessoais. Isso tem prejudicado muito. Na nossa época, existia adversário, existia essa luta política, claro que existia, tanto é que nós lutamos contra a ditadura militar. Mas foi uma época muito rica, e foi nessa época que surgiu o GTO, que você estava comentando, e nós participamos deste documentário feito pelo Sesc. Né? Eu me senti muito bem, porque o GTO, ele dizia, depois que ele começou, que teve a fama, que ele começou a realmente ganhar dinheiro com os trabalhos dele, teve a casa, melhorou a vida pessoal dele e da família, ele dizia assim: o Aristides foi meu fundador. O doutor Aristides foi meu fundador. Ao invés de dizer que foi o descobridor, e falar que foi o fundador. Isso no sentido assim, de que nós não podemos dizer que descobrimos ninguém, principalmente o artista, né? Porque não fizemos nada mais, nada menos do que valorizar o trabalho dele e indicar os caminhos. Agora, ele é uma figura excepcional. Um matuto, né, com mais de 60 anos, dizia para a gente assim: eu preciso, o sonho me obriga a fazer essas peças, a fazer essa escultura. Eu sou obrigado pelo sonho. Então eu vejo que o GTO foi assim de uma genialidade, né? Incrível, aí, né? Mostrado os trabalhos dele. Um dos maiores escultores, de arte íncita, quer dizer, de arte primitiva que nós conhecemos. Eu fiz o primeiro catálogo dele, vi as primeiras peças, levei a Galeria do Salvo de Oliveira, a Galeria Guinhar, depois levamos a galeria lá no Rio, em São Paulo até a Bienal, né? E foi para a televisão, para os jornais, todos os marchands, todos aqueles críticos de arte, inclusive o Frederico Moraes, que é mineiro de Belo Horizonte, e que eu tive um contato com ele pequeno, quando eu mudei para Belo Horizonte e quando eu fiz o vestibular de arquitetura, Frederico Moraes era um dos maiores críticos em Minas, um dos maiores do Brasil. Depois ele mudou para o Rio, né? E lá no Rio nós tivemos a oportunidade de estar com o GTO lá com ele, e ele realmente nos ajudou muito para que a arte do GTO fosse reconhecida no mundo inteiro. Né? Aristides, não dá para a gente falar também de Aristides Salgado sem falar do seu legado arquitetônico, né? Eu acho o seguinte: às vezes alguns artistas, eles fazem algumas músicas tão boas, alguns escultores têm uma peça tão boa, que aquilo assim, cola no artista. Tem música que cola no artista, por mais que ele faça uma outra música mais bonita, mas a gente sempre lembra daquela. E quando se fala em Aristides, a gente sabe dos inúmeros projetos que você tem. Mas tem um que acho que é muito especial para Divinópolis, até mesmo pelo afetivo, que é a Praça Benedito Valadares, a nossa praça do Santuário, que é um projeto de sua autoria, premiado internacionalmente, né? A praça foi reformada e tal, e quando a gente passa lá e vê agora com a água voltando ali a correr, é um patrimônio que nós temos essa praça, né? Que muitas vezes passa despercebido no dia a dia. A praça foi um dos projetos que me deu muito prazer em fazer, foi o saudoso prefeito Fábio Botelho Notini que me encomendou o projeto, e quando eu perguntei para ele, ele falou: não,
faça como você achar que deva ser feito. Então nós fizemos uma programação, o doutor Simão, mais uma vez, fui até o doutor Simão e ele realmente orientou e disse, não, vamos fazer um levantamento na cidade, a cidade está desenvolvendo muito na área cultural, educacional, então nós fizemos uma praça como centro cultural também. Lá nós temos a plataforma acústica, né, onde podemos ter palestras cívicas, políticas, podemos ter shows, podemos ter alguns esquetes religiosos, podemos ter alguns festejos, os mais diversos possíveis, de música folclórica, enfim. Temos lá o Centro de Arte, que foi recuperado agora, né, inclusive com acessibilidade, e é o Centro de Arte onde podemos ter exposições as mais diversas, né, de artes plásticas, né. E, portanto, a praça é um lugar de devaneio, é um lugar de jogar conversa fora, de namorar, de passear, das pessoas conversar sobre a vida. Eu acho muito bonito conversar sobre a vida, as coisas que acontecem, o cotidiano de cada um é diferente. A nossa mundividência, né? Cada um conforme nós aprendemos em filosofia, né? Com saudosos professores aqui, inclusive com a Adélia Prado, que foi nossa professora aqui porque depois de arquitetura eu fiz o curso de licenciamento em filosofia, né? E então a gente sempre dizia, cada um tem seu esquema de ação. A Irene Amaral, né, que falava, olha, a arte é uma reação vital, quer dizer, do homem diante da natureza, diante dos semelhantes. Então tudo isso é muito bonito. Eu vejo que hoje o homem pensa muito pouco, ele reflete muito pouco. A reflexão é importantíssimo para a vida de qualquer cidadão, né, de qualquer ser humano, melhor dizendo. Então, portanto, eu vejo que todos os projetos que me foram encomendados, eu fiz com o maior prazer. Olha, vamos só contar aqui para o telespectador onde tem sua marca aqui, pelo urbanismo. Você é uma pessoa muito presente no cotidiano, acho que você citou essa palavra cotidiano, e as pessoas muitas vezes, no transitar do dia a dia, eu sempre brinco que as pessoas, infelizmente, não têm o hábito de olhar acima das marquises. Que existe uma Divinópolis acima das marquises, sim, na área central, que é uma Divinópolis bonita, de prédios aí de algumas décadas atrás. Mas a marca do Aristides, ela é mais presente do que muita gente imagina. Você é autor do projeto da Praça do Santuário, ginásio poliesportivo, terminal rodoviário, o prédio ali onde era Fadom, Bento Mene, a clínica Bento Mene, o Senai lá na Esplanada, várias residências aqui na casa, o Estrela do Oeste. O projeto do Estrela do Oeste, também, sua autoria. O edifício Frei Mariano. Frei Mariano também, o Frei Mariano não sabia. Sim, vários prédios, tem mais edifícios de apartamento, tem uns edifícios de apartamento que eu gosto muito, que é esse edifício de apartamento aqui da Rua São Paulo, com a Rua Bahia, que é um edifício de apartamento. Quando eu mostrei o projeto pela primeira vez à planta, algumas pessoas, não aqui, mas em Belo Horizonte, perguntaram, esse prédio, não, esse prédio é em Divinópolis. Esse prédio, ele parece assim na planta com uma borboleta, quer dizer, as pessoas fazem essas comparações, né? O arquiteto não projeta pensando assim, imagino eu, porque a arquitetura é o tripé, né? Beleza, solidez e funcionalidade. Então uma obra bem feita, muitas vezes não é uma obra de arquitetura, porque a arquitetura é arte. Então você tem que criar espaços para o ser humano e as mais variadas atividades humanas, né? Você vê uma fábrica, uma igreja, o arquiteto projeta uma residência, um prédio de apartamento, depois projeta uma fábrica, projeta uma igreja, uma praça, né? Um bairro inteiro, né? Projeta um supermercado, projeta um shopping, depois projeta uma indústria, né? Indústrias mais diversas para os mais diversos produtos. Quer dizer, o arquiteto ele tem que fazer com que o espaço seja um espaço edificado e que ele possa ser construído, ele tem que ser construtível. Porque eu tenho que entender de algumas regras básicas, eu tenho que entender de ciências exatas para poder fazer. Né? É claro que eu tenho que conhecer física, matemática, conhecer principalmente geometria e tudo mais. Mas isso não é o mais importante.
né? O mais importante é você fazer um trabalho funcional, né? Edificado com segurança, mas que crie emoções estéticas, né? É um espaço que vai criar emoção estética para o ser humano. E todas as atividades humanas, você vê que toda a história da humanidade é contada através da arqueologia. A arqueologia é a arquitetura ao contrário. É depois que você descobre a cidade, você vai lá e você vê, né? Busca aquilo. Ah, mas aqui, essa cidade aqui, as pessoas morreram, houve né, o Vesúvio. Né? Foram ali. Um vulcão. Então aí mostra as pessoas. Você estuda Roma, por exemplo, você vê as termas de Caracalla, você vê que os romanos tinham prazer, né, com os banhos, né, que hoje chamado banhos turcos, né, com a sauna, eles tinham prazeres com aquilo, né, mais mundano. Você vê os gregos que criaram os quadrângulos, né, que são os quarteirões hoje modernos, né, o grego praticamente foi copiado, né, foi ele que, através do grego, porque quem mais, qual a civilização que mais contribuiu né? Com a cultura e tudo, com a filosofia, a famosa tríade, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, portanto, é muito bonito. Eu vejo assim, que viver é uma experiência única, é uma experiência que você tem que aproveitar ao máximo e fazer com que tudo aquilo que eu acredito em Deus, então acredito que os dons que eu tenho, os dons que você tem, que qualquer um tem, o Zé, o João, a Maria, tem que ser colocado em função da vida. E a vida não é nossa, nós não vivemos, nós convivemos, ou seja, nós vivemos uns com os outros. E o que existe? É a natura e a cultura, né? O que é aquilo que nós recebemos da natureza como está, quer dizer, que foi Deus criando a natureza, e nós vamos modificá-la. E nós temos que modificá-la para melhor e não para pior, conforme nós estamos vendo aí essa degradação ambiental. Então hoje eu me preocupo muito em fazer com que a natura, né, ela seja explorada no sentido de que o homem possa retirar dali tudo que é bom para a sua vida, para melhorar seu padrão de vida, seu conforto, mas com o cuidado de não cometer um suicídio, de não acabar com o planeta. Então, portanto, a natura e cultura. E cultura o que é? Cultura é tudo aquilo que contrapõe a natura. Exatamente. Né? Uma linha de extensão telefônica, né? Um terno que você está vestindo, a minha camisa, essa cadeira, essa televisão que hoje estão nos vendo aqui, né? Arquitetura, a música, a pintura, tudo, o gourmet, né? Principalmente a comida, a alimentação. Então, tudo isso é cultura. Então, portanto, nós temos que fazer com que o ser humano possa aproveitar a vida aproveitando com os demais. Eu tive o prazer de trabalhar com Aristides. Eu falo isso com muito orgulho, muita honra para mim, ter tido o privilégio de trabalhar com Aristides nos 2 mandatos que ele foi prefeito de Divinópolis. Trabalhei ali no final do primeiro mandato, 87, 88, e o segundo mandato de 93, 96 como um todo, nesses 2 períodos na assessoria de imprensa da Prefeitura de Divinópolis. E falo isso, Aristides, com muito orgulho de ter tido a honra de poder prestar o serviço a você, que para mim foi muito gratificante. Muito obrigado. Eu fico muito satisfeito porque você é um profissional correto, um profissional muito capacitado e, acima de tudo, é uma pessoa que tem realmente uma mente aberta, quer dizer, um democrata. Então, portanto, eu fico muito satisfeito. Mas quando eu falo isso é porque, principalmente, Aristides, no primeiro mandato eu tenho algumas lembranças que eu acho muito interessantes. De um prefeito muito visionário. Lá nos anos 80, você já enxergava muita coisa que só agora a política começa a discutir. Projetos alternativos, eu me lembro da Agrovila, do projeto de biocombustível, uma série. Minhocário. São projetos. Agrovila. Lá nos anos 80, início dos anos 80, quando se falava de preservação do patrimônio histórico. Preservação, né? A preservação do patrimônio histórico, a questão da ferradura,
Exatamente. Né? Da EAD, Estação Aduaneira do Interior, que até hoje não conseguimos a carta patente falando, e parece que há pouco tempo nos jornais disseram que é da época do Antônio Martins. Falou, não, Antônio Martins foi um grande prefeito, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com ele e fazer muitos trabalhos com o Antônio Martins, inclusive a praça, Praça Candidez, né? E outros trabalhos mais aqui, a praça lá de São Sebastião, ontem foi dia de São Sebastião, lá no Afonso Pena, enfim, outras coisas mais. Mas o importante é dizer que a ferradura, quer dizer, fazer a intermodalidade de transporte, nasceu no nosso governo, você é prova disso. Isso lá atrás, e a gente vê hoje, por exemplo, biocombustível, é um negócio que 20 anos atrás, 25 anos atrás, você já estava buscando esse tipo de alternativa, ou seja, era um governo muito visionário, né? Sim, inclusive com a lei de uso e ocupação do solo, que nós fizemos, que até hoje, né, está aqui para poder verificar, inclusive, e valorizar, por exemplo, os terrenos que nós entendemos que são importantes para a cidade como área verde, né? A preservação, então, desse terreno aqui dos franciscanos, através de lei, e aquele terreno não pode absolutamente ninguém é capaz de fazer com que aquele terreno seja destinado à construção de supermercado, de boates, nada disso. Aquele terreno tem que ser para a biblioteca pública, é um terreno que tem que ser uma área verde para a população de Divinópolis, para a cultura, para a área de lazer, cultura, e não ser um terreno transformado em comercial. Não pode, isso já tentaram várias vezes, não vão conseguir, porque a população de Divinópolis já está cada vez mais consciente. Outra coisa que você também falou aí, a nossa visão de que a cidade precisa, segundo o Atílio Correia Lima, um arquiteto pernambucano, e que também trabalhou na Unesco, a Unesco define que a cidade deve ter, no mínimo, 13 metros quadrados de área verde por habitante. E o Corbusier, um grande arquiteto franco-suíço, que influenciou, inclusive, Luz Costa, Niemeyer e tudo mais, o Corbusier dizia que era preciso trazer o verde para o interior das cidades. Você veja Divinópolis, a Praça de Santuário que nós falamos tanto. No Integral Discute, o professor Eanes me convidou para ir, e eu gosto muito de ir lá, porque qualquer escola, para fazer palestra, para discutir com os alunos interessados. Ele perguntou, mas Divinópolis tem área verde suficiente? Eu falei, não, nós estamos arrumando a praça e somando, inclusive, com a área da fazenda, né, a área lá do Noé, e outras áreas, mais outras praças, Divinópolis não tem nem 1 metro quadrado por habitante. Nós precisamos, pelo menos, de umas 100 praças igual esta, do santuário aqui. Você vai em cidade como Curitiba, você vai em Buenos Aires, você vai na Europa, e não precisa de muito longe, não. Belo Horizonte mesmo, apesar de tudo, eu estive esse final de semana em Belo Horizonte, apesar de tudo, é uma cidade muito mais verde, cuida-se muito mais das árvores. Aqui em Divinópolis, corta-se a árvore porque ela está sujando o passeio. Isso é um absurdo. Eu já tive até a oportunidade de subir em árvore junto com outros ambientalistas aqui, para evitar. Aqui em Divinópolis não há uma política, desde que eu saí da prefeitura, não existe uma política de valorização do verde, das áreas verdes, não existe. É cada um para si, Deus para todo, e todo mundo querendo cada vez mais comercializar, industrializar as áreas. Quer dizer, o ser humano não vive sem o verde. Você como urbanista, como que você avalia essa tendência mundial que existe hoje de muitos prédios, Divinópolis com esse crescimento vertical? Não pode não. A ocupação do espaço tem que ser de 50% para menos. Não é? Você vê que uma área valorizada aqui no centro, você pode ocupar, tirando as áreas de iluminação e ventilação, você pode ocupar 100%. Em alguns locais, 70%. Assim mesmo, foi uma briga muito grande que nós tivemos na prefeitura, porque tudo isso que está aí de planejamento, que está aí na prefeitura, foi no período nosso, você sabe disso. A visão que a gente tem de cidades é que nós não podemos mais continuar. A mobilidade urbana cada vez é mais difícil. A pessoa às vezes chega e fala assim, o trânsito de Divinópolis é horrível, não tem jeito. Qual trânsito que não é horrível?
nas cidades brasileiras. Cidade que não tem metrô, que não tem transporte público eficiente, em que a pessoa quer sair de carro, quer entrar em todos os lugares, quer estacionar onde quiser, e você vira uma balbúrdia. Nós vamos chegar... Não tem onde colocar mais carro, né? Escrevi até um artigo há pouco tempo dizendo, né, de frente para o caos urbano. Por que isso? De frente para o caos urbano. Delinquência infantil, droga, prostituição precoce, né, falta de áreas verdes, lixo muitas vezes na rua, esse absurdo de fazer tratamento através de Copasa, o que seja, tratamento de esgoto tem que ser feito, tratamento de água, isso tem que ser feito pelo município, cada vez mais, porque tem que ser um projeto para uma secretaria municipal, ou se não um SAAI, um Serviço Autônomo de Água e Esgoto, tem que fazer com que a cidade, cada vez mais, ela tem que ser verde, ela tem que ser despoluída, ela tem que ter menos, não pode ter essa quantidade de cracolândia que tem por aí, enfim, até estão tomando algumas providências. A cidade tem que ser humana, e para ela ser humana, ela ser bonita, ela tem que ter um povo bem nutrido, tem que ter um povo livre, um povo altaneiro, né? Tem que ter justiça social. Então, hoje o urbanismo prega a justiça social e a preocupação com o ambiente, com o meio ambiente, porque, afinal de contas, o espaço do arquiteto é o espaço total, não é esse espaço cósmico, não. O espaço do arquiteto é o espaço vital aqui na Terra, é onde nós temos que construir cada vez mais casas, edifícios e cidades em que o homem se sinta bem, esteja confortável. Por isso que eu não joguei a toalha no ringue. Eu ainda pretendo trabalhar politicamente para poder conseguir fazer com que as ideias que nós tivemos há 30, 20 anos atrás, 15, 16 anos atrás, que você participou, eu ainda quero continuar participando. Não sozinho, mas em equipe com outros companheiros que pensem a cidade no sentido da cidade humanizada, e não isso que está aí. Cada vez mais dando desculpa, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro. Tem dinheiro sim, tem dinheiro para tudo. Menos para fazer com que a cidade tenha o seu habitante, né, cada vez mais, digamos, integrado, cada vez ele defenda mais a cidade e ele ame mais a cidade. Porque a cidade não pode ser contra o habitante, igual está sendo agora. Um lugar que não tem esgoto, que tem lixo, que tem barulho demais, tudo isso prejudica o ser humano.